cálculo de multa. Pelo menos entender o conteúdo, tá? Então, a gente vai iniciar pelo conteúdo de aplicação da pena, que é um conteúdo um pouquinho mais complexo dos que a gente já estudou. Os slides tanto estão no Sofia como estão aqui no grupo. Eu já postei esses slides várias vezes aqui no grupo também. Então, vejam só. O conteúdo da aplicação da pena é um conteúdo um pouquinho mais complexo, não é? Mas a professora ficou decidida aquele aplicativo para questões objetivas e subjetivas? Ficou sim, viu? Eu gostei muito do aplicativo, porque ele faz uma planilha para mim muito boa, mostrando, por exemplo, o índice de acerto em cada questão, quanto cada um tirou, as questões subjetivas, ele mostra o nome do aluno, o que foi que o aluno escreveu, então a gente vai fazer nele mesmo, tá bem? Aparecendo aí, aparecendo um bocado de alma sobrevivente na aula. Cris. Oi. Esse aplicativo precisa baixar ou tem que fazer uso dele online? Não precisa baixar, não. Só clicar no link, viu? Quando eu mandar o link, aí clica no link e bota só aquele código e já entra. Ok. Então, vamos iniciar. Tiago, vai começar a gravar, vamos lá. O conteúdo da aplicação da pena, a gente viu ao longo das nossas aulas que o direito penal brasileiro adotou o sistema trifásico, né? O sistema foi adotado por Nelson Hungria, e exatamente para facilitar a elaboração da sentença, ele criou esse sistema exatamente para fornecer aí ao juiz elementos suficientes para a dosimetria penal. Então, na primeira fase da aplicação da pena, a gente tem a chamada pena base. A pena base, ela é colhida por meio dos elementos contidos no artigo 59 do Código Penal. Essa parte é a parte mais subjetiva, né? Porque o magistrado ele vai pegar as 8 circunstâncias elencadas no artigo 59 e vai, de acordo com o processo, com o que contém nos autos, ele vai julgar cada elemento daquele. Então, por exemplo, ele começa julgando a questão da culpabilidade. A culpabilidade é a culpabilidade do crime, não é a culpabilidade aquela que a gente estuda como terceiro substrato da teoria do crime, que você vai falar da questão da potencial consciência de ilicitude e aqueles outros elementos. Ela vai tratar da culpabilidade, do grau de reprovação da conduta. Ou seja, quanto mais reprovável a conduta, o magistrado vai negativar essa culpabilidade. Então, como é que a gente faz na prática? A gente elenca as 8 circunstâncias e vai analisar cada um. Então, na culpabilidade, se o acusado ele não extrapolou o tipo penal, ou seja, ele praticou a conduta, aquela que está dentro da normalidade do tipo, essa culpabilidade ela vai ser aferida como neutra. Ou seja, se o crime era de estupro, ele foi lá, estuprou a vítima e ponto. É grave? É, mas está dentro do tipo, dentro da normalidade. Mas se, por exemplo, durante o ato sexual, ele, por exemplo, obrigou a vítima a tirar roupa, a dançar, a se ajoelhar, praticou atos via oral, anal, vaginal. Então, se ele extrapolou essa conduta, aí o juiz vai colocar essa culpabilidade como negativa. Na sequência, depois vocês vão me ajudando aí, porque eu não estou olhando para o material nenhum. Não sei, eu não estou aparecendo não para vocês? Eu ou eles? Tá. Não está aparecendo, elas estão dizendo. Mas também não perde muito não, minha gente. Eu estou tão feia, tão desarrumada. Então, o que vem? Período raciocínio. Se vocês vão me ajudando, se eu saltar alguma coisa, porque eu não estou olhando para nenhum material, né? Efigênia. Então, a gente vai, na sequência da culpabilidade, a gente vai para os antecedentes criminais. Está aparecendo com a tela travada. No meu aqui, nos demais, Tiago está orientando a sair e entrar novamente. Para ver se aparece. Então, o que acontece? Na sequência tem os antecedentes criminais, a gente já aprendeu que o juiz ele vai olhar na certidão de antecedentes criminais. Vai verificar se consta da certidão de antecedentes criminais dele, por exemplo, mais de uma condenação transitada em julgado. Por que mais de uma? Porque se só tiver uma, a gente vai usar como reincidência. A não ser que o juiz não queira usar como a reincidência e queira usar como maus antecedentes, ele vai escolher.
mas geralmente ele usa como reincidência porque a pena fica mais alta. Então, se tiver mais de uma condenação, ele vai olhar se essa condenação não extrapolou aquele prazo depurador de 5 anos, se não é crime militar próprio ou político, né? Então, ele vai contabilizar com maus antecedentes. Depois da culpabilidade, os antecedentes, depois vem a personalidade, Quem está aí com 59 para editar na ordem? Para mim. Conduta, pronto, perfeito. Conduta. Maravilha. Então, na sequência vem a conduta, não é a conduta dele, é a conduta dele, multirreincidência. A multirreincidência é tipo assim, ele tem 3 condenações, aí você vai usar um com maus antecedentes e as outras 2 com multirreincidência. Aí a gente agrava, geralmente, em vez de um sexto, agrava em um quarto. No caso, a conduta é a conduta do réu na sociedade. Não é a conduta dele no crime, porque a conduta dele no crime já foi aferida por ocasião da culpabilidade. É como ele é visto socialmente, não é como ele é visto na comunidade onde ele vive. O juiz não conhece, verdade. Então, o juiz vai aferir isso aí pelo que ele escuta das testemunhas, né? Se as testemunhas vão dizer se ele é uma pessoa boa, se não é. De repente, ele matou, cometeu um crime gravíssimo, mas ele é uma pessoa maravilhosa na comunidade dele. Então, depois da conduta, né, vem a personalidade. Na personalidade, geralmente, o juiz necessitaria de um critério, digamos assim, técnico, né? Precisaria ter um laudo para aferir essa personalidade dele. Se não tiver elementos nos autos para aferir essa personalidade, ela vai vir como neutra. Então, culpabilidade, antecedentes, conduta, personalidade, motivos, né? Por que ele praticou aquele crime, as circunstâncias, que é a forma, como foi que ele fez, o local que ele fez, qual foram os instrumentos que ele utilizou, as consequências, né? Se as consequências foram mais graves do que o previsto no próprio tipo, e, por fim, o comportamento da vítima. No caso de vocês, eu gostaria muito que vocês estudassem o que compõe cada elemento desse, para que vocês entendam, né? E elas podem vir a cair em alguma questão objetiva, mas por ocasião do cálculo, a gente já vai dizer quantas circunstâncias negativas tem, para que vocês não precisem fazer essa análise, já que essa é uma análise muito subjetiva. Então, vencida essa primeira fase, em que são 8 circunstâncias, o juiz vai olhar quantas circunstâncias foram negativadas. Se foram, por exemplo, negativadas 2 circunstâncias, aí ele vai fazer aquele cálculozinho da pena que a gente aprendeu e fez bastante vezes. Então, por exemplo, uma pena de 2 a 8, a pena mínima é 2, a pena máxima é 8 para aquele crime, por exemplo. Então, o juiz vai fazer entre 2 e 8 dá 6. 6 vezes 12, que é a quantidade de meses, vai dar 72. Aí você vai dividir por 8. Acho que todo mundo já sabe fazer isso. E aí, quando eu divido 72 por 8, eu vou encontrar 9 meses. Ou seja, cada circunstância negativa vai valer 9 meses. Então, se eu tenho 2, 9 vezes 2 vai dar 1 ano e 6 meses, que dá 18 meses, né? Todas as circunstâncias dele, professora, foram favoráveis. Então, ele vai ficar na pena mínima. Se ele tem circunstâncias negativas, aí eu vou pegar a mínima e vou somar com o resultado que deu aí das circunstâncias negativas. Alguma dúvida em relação à pena base? Cris, mas independente ou não disso, a pena base sempre vai começar com a pena mínima, né? Para fazer o cálculo da pena. Isso, você vai sempre começar da pena mínima, aí da pena mínima você vai somar o resultado das circunstâncias negativas. Lembrando que a gente tem que olhar se o crime é simples ou qualificado, para a gente não pegar a pena base, a pena combinada errada, né? Então, se o crime for qualificado, vai pegar lá o intervalo da qualificada. Se o crime for simples, vai pegar a pena do simples. Certo? Alguma dúvida? Oi. No caso, se tiver nenhuma circunstância negativa, não soma com a pena? Não. Aí você vai botar... Se der tudo positivo, aí a pena, por exemplo, no exemplo que a gente deu, não foi de 2 a 8? Então, a pena base vai ser 2. Você não vai somar com nada, porque nenhuma foi negativada. Se for uma negativada e a pena base valer 9 meses, você vai estar 2 anos e 9 meses, ou seja, a mínima somada com uma circunstância negativa, que são os 9 meses. Tá? Obrigada. Então, é comum, às vezes, a gente pega um processo em que o réu não é afeito ao crime
e o crime acontece dentro daquela normalidade, a pena vai para o mínimo, vai pegar a pena mínima combinada no tipo. Bom, na sequência, quando a gente encontra, pelo amor de Deus, professor, eu não consegui utilizar a calculadora, vou fazer à mão, tranquilo. Perfeito, se é bom de matemática, maravilha, até porque, gente, esse cálculo você pode fazer na calculadora mesmo. Dividir, porque como a gente vai aplicar geralmente os percentuais de 1/6, dividir por 6. Então, vejam só. Quando eu encontro a pena básica, eu vou... O difícil é fazer a diminuição da fração, por exemplo, no caso que a senhora deu ontem, que o rapaz era de 21 anos, era um atenuante. Aí, para diminuir de 1/6, para mim foi bem difícil. Você vai pegar o resultado, né, do que você já tinha somado. Então, por exemplo, quando você aplicou 1/6, porque você sempre segue do resultado. Você pega o resultado da primeira e parte dela. Pega o resultado da segunda e parte dela. Então, por exemplo, se ela, naquele exemplo que a gente deu, nem tinha agravante nem atenuante, não é verdade? Não tinha atenuante da menoridade. Aí, realmente, você tem que pegar e reduzir de 1/6. Aí, isso, gente, é matemática. Não tem como a gente fazer assim, transforma em anos, é uma forma, se as penas forem em anos, transforma tudo em anos e divide por 6. É realmente cálculo. A calculadorazinha é super simples, depois a gente vai mostrar aqui. Mas quem não conseguir fazer pela calculadora, vai na ponta do lápis, ou pega uma calculadora normal, transforma tudo em meses, se for o caso, e divide por 6. Entendeu? Professora, Oi. Rafael. Pois não, Rafael. É porque é o seguinte, quando a gente faz a mão, ontem mesmo, dava, se eu não me engano, terceira 4,5. Pois é, aí na calculadora penal, alguém disse que deu 4,15, o que equivale a 4 meses. Sempre que você fizer na calculadora normal que der 3,5, 2,5, pode contabilizar esses 5 como 15. Ah, é? Então tá certo. Viu? Tranquilo. Aí, se ele der 4 e 3, aí vai ser 4 anos e 3 meses. Mas o 4,5 é interessante, ele vai ser sempre os 15 dias. Ok, voltemos. Então, por exemplo, digamos que eu apliquei a pena base, eu vou tentar, viu, Efigênia? Eu vou quebrar meu juízo aqui, do que for preciso para não colocar quebrado. Digamos que eu fiz lá, peguei uma pena, e a pena base ficou em 4 anos. 6 anos, que é mais fácil. A pena base ficou em 6 anos. E se eu tiver aí uma agravante, eu vou agravar em 1/6. Por que 1/6? Porque é a menor fração que tem para cálculos. Então, não tem no Código Penal, não tem na doutrina, tem uma orientação dos tribunais, em que a gente deve agravar ou atenuar em 1/6. Então, 6 anos, se eu precisar agravar em 1/6, vai dar 1 ano. Aí eu agravo em 1/6, vai dar 1 ano. Então, eu vou ter que analisar, por exemplo, na questão de ontem. Eu poderia, por exemplo, ter colocado que ele era reincidente. Eu poderia ter colocado que ele confessou o crime. No caso do exemplo de ontem, que ele é menor de 21 anos, ou que ele seja maior de 70 na data da sentença. Então, isso aí, vocês vão estar com o código na mão, né? Vocês vão estar lá com o artigo 61 e 62 para olhar quais são as agravantes, e vão estar lá com 65 e 66 para ver quais são as atenuantes. Então, se vocês perceberam essa existência, exatamente, aí você vai dividir por 6 e soma com o que estava antes, não é? Então, por exemplo, eu tinha 6 anos. Eu aumentar de 1/6, se for um agravante, 1/6 de 6 anos vai dar 1 ano. Então, eu vou pegar esse 1 ano e somar com 6, para poder dar 7. Eu não estou nem aumentando. É tipo quando você vai numa loja. Isso aqui custa tanto. Mas tem os juros de 10%. O juro não vai ser somado ao montante? Se for atenuante, reduz. Se for agravante, aumenta. No exemplo inicial aqui, eu tinha falado de um agravante. Certo? Então, as questões da agravante, a gente viu que tem as agravantes que têm preponderância. Divide, se for atenuante. O que é que acontece? Por exemplo, confissão, ela é preponderante. Reincidência, ela tem preponderância. A menor de 21 anos tem preponderância. Então, dá uma olhadinha naquela tabelinha que a gente tem no nosso material, tá? Então, se eu precisar agravar em 1/6, eu agravo. Se eu precisar diminuir em 1/6, eu diminuo. Mas, por exemplo, digamos que na situação eu diga que a pessoa é reincidente e que ela confessou o crime. Como são ambas preponderantes, uma vai neutralizar a outra. Certo? Alguma dúvida sobre agravantes e atenuantes? Cristiane, aí no caso, sendo elas, digamos, preponderantes, basta a gente fazer só aquela justificativa, não é isso? Se ela for preponderante, aí você diz assim,
Por exemplo, no caso da confissão e da reincidência, vai dizer reconheça a presença da agravante X e da atenuante X. Contudo, deixo de aplicá-las porque elas serão compensadas. Entendeu? Aí, no caso, naquele quadradinho lá do... É porque eu estou estudando mais pelo caderno, sabe? Eu não cheguei nem a abrir o slide ainda, mas no caso lá no slide tem essa definição das que são preponderantes, não é isso? Tem sim. Tem a listazinha das preponderâncias, viu? Bom, mais alguma dúvida, gente? Sim. Oi. Se só uma for preponderante, digamos que tenha uma atenuante que seja preponderante, aí como faz? Pronto, aí você só agrava em um sexto. Viu? Porque elas não vão ser compensadas. Aí você, em vez de atenuar e agravar, como a outra é preponderante, aí você só aumenta a que é preponderante. Tá certo. Ok? Mas, à disposição, vamos lá. O que eu não souber responder, somente anulação com uma ou outra, no caso se tiver. Só vai compensar uma da outra se forem ambas preponderantes. Por exemplo, a menoridade relativa, ela prepondera sobre todas. Todas. Então, se eu tiver, por exemplo, motivo fútil como agravante, e eu tiver uma menoridade de 21, então eu vou só reduzir em um sexto. Mas fiquem tranquilos, que essa parte estudem para aprender, né? A gente não vai colocar, assim, essas tão difíceis para vocês. Estudem, saibam quais são as que preponderam, e vai dar tudo certo. Oi. Para quem, por exemplo, não tem a calculadora da pena que a senhora falou, se for para agravar, você vai aumentar em um sexto, né? Isso. Se for para reduzir... E se for divide por 6. Mas se eu vou, quando reduzir, divide por 6. Mas e para aumentar? Multiplica. Aí o ruim é multiplicar esse um sexto na mão. Não, veja só. Se você tem 6 anos, tá? Tentem aqui. Vou tentar entrar aqui no Jambu, você ver se não corta. Vou tentar entrar nele aqui. Ai, que droga, eu fechei ele sem querer. Mas eu entro aqui, só um minutinho. A senhora vai corrigir as questões de ontem? Vou sim. É errado fazer tudo igual e com o resultado aumentar ou diminuir. Fazer tudo igual como assim? Eu vou fazer aqui, ó, agora. No 4. Cristiane? Oi. Só uma pergunta. Disse que quando der 4.2, 4.3, pode considerar esse caso 4 meses e 3 dias? 4 vezes... Não, por exemplo, se for 4.2, se a fração... Se a fração do que você... Se a pena for em meses, tipo, de 1 mês a 7 meses, e der 4.2, já vai dar 4 meses e 2 dias. Agora, se eu estiver trabalhando com 1 ano, aí vai dar ano e meses. Não, eu me refiro assim, quando a gente recebe o resultado de quanto vale cada circunstância, não é em meses? A circunstância é em meses. Exatamente. Aí é justamente lá onde acontece, às vezes, de dar 4.5, 4.3, 4.5... É 15. Se der 4.3, aí vai dar 4 meses e 3 dias. Pronto, era isso que eu queria saber, perfeito. Olhem aqui, vejam se vocês conseguem visualizar aqui. Eu tenho uma pena base de 6 anos. O percentual para agravar ou diminuir é o mesmo, é um sexto. Então, não precisa você se preocupar. Encontre logo o resultado. Quando vem para essa tela, não sei por que eles travam. Mas olhem aí, vocês olhando dá para entender. Eu vou fazer... Não aparece? Não está aparecendo, não? Tá normal? Eu só tô vendo a senhora. Eu só tô vendo a senhora. Não tá aparecendo, Thiago. Só para você. Espera aí, eu vou voltar aqui no Skype e vou botar em compartilhar novamente para ver. Só um minuto. Para de mandar a mensagem só para eu clicar aqui no compartilhar, porque ele fica cobrindo aqui. Tá compartilhado com a Apolinário, só com ele. Chique demais. Eu não consigo clicar porque fica chegando mensagem.
Cris, encerra essa chamada e faz outra. Melhor. Não, deixa eu só tentar aqui agora, tá? Se não der certo, eu faço. Olha aí agora, se apareceu para todo mundo. Apareceu? Apareceu? Não. Sério? Para mim tá preto. Agora sim. Agora sim. Tudo certo, fechou. É porque demora. Olha, eu vou falar bem compassadamente. O percentual é 1/6. Ou para aumentar ou para diminuir. Então, encontre logo quanto vale 1/6. 6 vezes 1/6 dá 1. Dá 1 ano. Se eu for agravar, eu vou pegar 6 e somar com 1. Se eu for diminuir, se for atenuar, eu vou pegar 6 e tirar 1. Então, eu vou só encontrar. Eu encontrando esse resultado aqui, se eu vou somar com esse daqui, se for agravante. Se for atenuante, eu vou pegar esse resultado e diminuir da pena base. A pena base é 6. Então, primeiramente, encontre quanto vale 1/6 da pena base. 1/6 da pena base vale 1 ano, nesse exemplo. Então, eu vou pegar 6 e vou somar 1, se for um agravante. Vai dar 7. Você sempre vai multiplicar 1/6 da pena base. Se for para somar, você soma o resultado com a pena base. Se for atenuar, eu vou pegar a pena base e diminuir. Entenderam? Então, dá um exemplo aí, como se fosse 6 anos e tantos meses. 6 anos e tantos meses eu tenho que fazer na calculadora. Porque, por exemplo, se for 6 anos e 4 meses, para eu tirar 1/6 disso aqui, se eu não quiser usar a calculadora, eu vou ter que transformar tudo em mês. Aí eu vou ter que pegar 6 vezes 12, dá 72, né? Acho que é. Aí eu vou pegar 6 vezes 12, vai dar 72. 72 com mais 4 vai dar 76. 76. Mais 4. Deixa eu fazer um 4 aqui. Mais 4 vai dar 76. Aí eu vou tirar 1/6 de 76. 76 eu vou dividir por 6. Meu celular não está aqui comigo, gente. Está carregando. Divida aí. 76 por 6. 12,6. Só por causa do barulho aqui eu não vi o início. No caso, a senhora pegou 6 anos e multiplicou por 12. Aí somei com mais os outros meses. Transformei tudo em meses. Aí eu tiro 1/6 de 76. Que deu quanto aí? Vocês disseram? 12,66. Pronto. 12 meses, né? 12, quase 0,7, que dá 66. Pronto, vai dar 1 ano e 6 meses. Se for pela calculadora, aí é tranquilão. Eu venho aqui na calculadora. Eu venho aqui na calculadora. Deixa eu abrir aqui. Não é 1 ano e 7 meses, não? 6 anos. É porque dá 6, alguma coisa. Dá uma quebrada. 6 anos e quanto? 4 meses, não foi? Foi. Mais 1/6. Mais 1/6. Só clicar aqui em mais 1. Vai dar 7 anos, 4 meses e 20 dias. Por isso que a calculadora é importante. E essa calculadora, gente, não tem erro para usar. Vocês pegaram a calculadora, colocaram aqui o período, aquele negócio de quando foi preso, quando foi solto, não precisam usar aquilo ali. Aquilo ali é quando a gente vai fazendo cálculo de pena. Aqui você botou 6 anos e 3 meses. Se eu estou agravando, eu só ia botar mais 1/6. Já vai sair aqui o resultado. 7 anos, 3 meses e 15 dias. Ah, não, mas eu quero atenuar. Eu quero tirar de 7 anos, eu quero diminuir 1/6. Eu vou aqui 7 anos menos 1/6. Já vai dar o resultado. Então, essa parte, se o réu é maior, se o réu é menor, se o réu está preso, a data do crime não vai caber nesse conteúdo de vocês. Essa calculadora aqui a gente está usando somente para saber quanto é que dá os percentuais de aumento ou diminuição, de agravante ou atenuante. Porque essas calculadoras, elas vêm completas. Porque elas são calculadoras de execução penal também. Certo? Elas vêm para você colocar, por exemplo,
a idade do réu, colocar quando é que a pessoa foi presa. O problema é que, eu não sei por que aqui não baixa, porque no meu celular baixou, no meu notebook baixou normalmente. Eu acho que aí é a questão de operacionalização de vocês. Procura alguém que saiba mexer e baixe, porque é super simples. Eu consegui baixar essa amarela da senhora, mas ela começa toda em espanhol. Não tem problema, meu filho, porque número, para você pode ser até em alemão. Número é o mesmo número. Você vai botar lá 6 anos e vai botar a fração, clicar na fração e ponto. O pior é que as primeiras perguntas que dizem não são essa página aí que a senhora está colocando, não. De qual página? Essa daí que a senhora já está colocando, que a gente bota só os números e já sai o percentual. O que aparece lá de primeiro são outras perguntas. Eu vou pegar aqui a minha, peraí. Eu morri com o alemão. Vou pegar aqui a minha amarelinha, como diz você. Qual a sua? Oi. Pronto. Na amarelinha, ela começa assim. Modificar a pena ou graus de culpabilidade. Pode clicar aí nesse primeiro, Rafael. Modificar a pena. Não tem aí? Modificar a pena? Qual é essa da senhora do computador? Eu não sei qual é. Não tenho como saber qual é ela. Qual é a minha? A minha começa com isso aí. Ó. Pronto, perfeito. Aí você não tem aí anos, meses e dias? Tem. Bota um 6 aí. Nesse anos. Aí onde tem proporciona fração. Bota aí um sexto. Aí você vai reduzir ou aumentar de um sexto. Se for agravante, você vai clicar em aumentar. Se for um atenuante, você vai clicar em aumentar. Sexto. Aumentar. Deu 7 anos. Simples assim, gente. Não tem erro. É só colocar o ano, se for 6 anos, 4 meses, e colocar aí a fração. Se você está aumentando de um sexto, se está aumentando de... Eu vou botar... vou tirar aqui. Eu vou experimentar, é porque eu acho que eu cliquei, inicialmente, foi onde tinha grados de culpabilidade, eu não coloquei modificar a pena. Pois é, pode clicar só nesse aí mesmo, tem até a foto aí no grupo. Você preenche, aí a fração, você bota qual é a fração, se é um sexto, se é um oitavo, se é um 10, de acordo com a conta que você estiver fazendo, reduzir ou aumentar. Eu entendi agora. É porque eu tinha apertado aqui, onde tinha grados de culpabilidade, mas se você botar em modificar a pena, já vai para essa página. Tá certo. Vou experimentar. Aquele grau de culpabilidade, você vai usar ele, por exemplo, quando se você quiser trabalhar com regressão. Tá vendo aí? Ela já aprendeu aqui o preso e tudo. Olha aí, já tá colocando até um link aí de uma calculadora. Oi. Essa tua, quando botou 6 anos e 4 meses. Tá. Menos um sexto deu quanto? Deixa eu fazer de novo aqui. 6 anos. 4 meses. 4 meses. Você quer aumentar ou reduzir? Reduzir um sexto. Menos um sexto. Vai dar 5 anos, 3 meses e 10 dias. Deu certo? Aprendi a mexer também na minha agora. Deu certo. É tranquilo, gente. É igual dar comida a bebezinho. Só botar a colherzinha na boca. Porque às vezes o novo dá um desespero na gente. Mas é só encarar o novo como algo natural. Vai lá e vai mexendo. E é tranquilo. Ruim é se for você fazer essa conta no lápis. Mas vamos lá. Pois é. Então, quando a gente encontrou a pena base, agravou ou já atenuou? Olha aí, outro também, do mesmo jeito. Já agravou ou atenuou? Aí você já tem a chamada pena intermediária. Aí você vai pegar esse resultado, que é a pena intermediária, e vai aplicar as causas de aumento ou diminuição. Lembrando que, nas causas de aumento, elas vêm previstas no tipo, a pena é aumentada de 1/3 a 2/3, ou a pena é diminuída de 1/3 a 2/3, já vai ter no artigo. Eu, sem cabelo branco, tá quase igual a mim, que estou com 50. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar, no caso da gente, a gente vai combinar.
se a gente for trabalhar com causa de aumento ou diminuição, a gente vai aumentar ou diminuir sempre no mínimo, tá bem? Para poder os cálculos ficarem corretos. Então, por exemplo, se é para aumentar de 1/3 a 2/3, vamos aumentar de 1/3. Se é para diminuir de 1/3 a metade, vamos diminuir em 1/3. Tá combinado? Porque aí, quando eu for corrigir, o cálculo vai ficar de acordo com o meu gabarito. Pronto. Perfeito. Na sequência, aplicou a causa de aumento ou diminuição. Tá, cortou? Estou dizendo assim, você pega o resultado da pena intermediária e vai ou aumentar ou diminuir. De quanto você vai aumentar ou diminuir? Você vai para o artigo. Ou então, se lá na questão tiver aumento de 1/3 a metade, eu estou pedindo para aumentar no mínimo e diminuir no mínimo, para poder o cálculo ficar o gabarito de acordo com o que eu vou fazer. Dúvidas sobre essa terceira fase? Eu vou voltar aqui para a minha calculadora. Quem baixar nessa, sempre que for fazer um novo cálculo, vá aqui, ó, em desfazer. Até apagar tudo que você fez, ó. Tá vendo que ela ficou zerada aqui? Aí não tem, pode ser a conta quebrada que for. Oi. Eu ia pedir para tu dar uma revisada nessa terceira fase, se for possível. Tá tranquilo. Cris, perdi a aula de ontem. Esse app da prova é muito difícil. Não, super simples, gente. A gente faz um testezinho hoje de novo. Ó, 5 anos, tá uma conta bem quebrada aqui, ó. 5 anos, 5 meses e 10 dias. Se eu quiser agravar em 1/6, só clicar aqui. Em 1/6, a continha já bem facinho aqui. 6 anos, 4 meses, 6 dias. Super simples. Aí eu vou fazer outra, eu vou clicar em desfazer, 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 até ele zerar. Zerou, aí eu vou fazer de novo. Nessa terceira fase, que são as causas de aumento e diminuição, ela tem uma característica diferenciada. Nessa terceira fase, a gente aprendeu que a pena ela pode ficar abaixo do mínimo ou ultrapassar o máximo, que é o que não pode na primeira e na segunda. A gente trabalhou agravante e atenuante, toda agravando ou atenuando em 1/6. As causas de aumento, elas já vêm previstas na lei. Por exemplo, o crime tentado. A tentativa, que é o artigo 14, inciso 2 do Código Penal, ele vai dizer que o crime tentado vai ser punido com a mesma pena do crime consumado, sendo que diminuído de 1/3 a 2/3. Então, digamos aí, você chegou na pena intermediária de 12 anos e você viu que o crime é tentado. Então, eu vou diminuir de 1/3, que é a mínima. Se fosse na vida real, você ia analisar o quanto se aproximou da consumação. Mas como a gente está trabalhando aqui com prova, a gente está combinando de que, se eu for aplicar uma causa de aumento, eu vou aplicar a fração que está prevista no mínimo naquela causa de aumento. Se for uma causa de... se for uma causa de diminuição, eu vou diminuir na fração menor que tiver. Se for uma causa de aumento, eu vou aumentar no máximo que tiver. Tá certo? Então, elas estão previstas no tipo. Então, por exemplo, se tiver lá um crime tentado, vocês sabem que isso vai estar como uma causa de aumento ou uma causa de diminuição. Cris, aí nesse caso, por exemplo, diminuir na mínima e aumentar na máxima. Perfeito. Como é? Era uma pessoa ia fazendo uma pergunta. Caiu, desistiu, como foi? Tudo vai ser de 1/3. Não, você vai ter que olhar, depende. Pode ser que algum artigo venha com a mínima que não seja de 1/3. A gente não pode dizer que todos vão ser de 1/3, porque a gente não sabe. Todas as causas de aumento ou diminuição... Se fosse possível, eu queria resolver um caso para as 3 fases novamente. Nós não vamos fazer a de ontem? Ah, então tá bom, então. Para poder já fica como correção, e se alguma delas não tiver as 3 fases, a gente inventa uma fase a mais, tá bom? Vamos que eu preciso deitar, tá doente? Oh, que pena. Gente, então a gente vai agora para o SUSIS, tá? O SUSIS
é a chamada suspensão condicional da pena. A gente não pode confundir suspensão condicional da pena com a suspensão condicional do processo. A suspensão condicional da pena, ela vai vir na sentença. O juiz vai passar por todas aquelas fases, pena base, pena intermediária, pena definitiva. Quando ele chegou na definitiva, ele vai fazer o quê? Ele vai olhar se cabe substituição por restritiva de direito. Se couber, ele aplica. Se não couber, ele diz por que não aplica e vai analisar se cabe o SUSIS. O SUSIS, eu tenho a seguinte situação, eu tenho os requisitos do SUSIS, que diz que a pena só cabe SUSIS se não cabe o artigo... Isso, exatamente, ele é subsidiário. Se não couber o 44, é que você vai para o SUSIS. Porque como o 44 é mais benéfico, e se o acusado tiver direito, é ele que tem que ser aplicado, porque ele é mais benéfico do que o SUSIS. Então, o SUSIS, ele vai ter lá os requisitos do SUSIS, que a gente aprendeu. A pena, ela não pode passar de 2 anos. O acusado, ele não pode ser reincidente em crime doloso, tá? Graças a Deus, que não é coronavírus. Ele não pode passar de crime... perdi o raciocínio. A pena não pode passar de 2 anos. Ele não pode ser reincidente em crime doloso, a não ser que a condenação anterior dele seja só multa. Aí não há impedimento. Se a condenação anterior dele for por uma contravenção, pode? Pode, não tem problema. Agora, se for por um crime doloso, não cabe SUSIS. E aí, deixa eu ver aqui se eu esqueci algum requisito. Não pode passar de 2 anos, qual o resto? Não pode passar 2 anos. Ele não pode ser reincidente em crime doloso, não é? Não pode ser possível pode ser reincidente em crime doloso, mas pode ter cometido o crime doloso. Se ele tiver respondendo, pode. Explica o caput do artigo 77. Eu vou explicar, é a questão da suspensão, ainda vou chegar lá. Então, resumindo. Deixa eu entrar aqui, para não ficar repetitivo. Eu tenho aqui esses requisitos que eu coloquei para vocês. Deixa eu achar ele aqui. O que o Código Penal adota esse franco-belga, tá, gente? Em que o agente ele é processado, ele é julgado, condenado, e depois é que é substituído. O nome disso é sistema franco-belga. Aqui estão os requisitos, até tirei dessa apostila, do Virtus Concurso. Até recomendo, tá? Quem quiser fazer concurso ou estudar, é uma apostila muito boa, eles estão até com promoção. Esse mês não estou ganhando nada para divulgar, não. Inclusive, eu tive que comprar a minha. Mas, assim, é muito boa. E eu tirei esse print dela. Se não tiver cometido um crime doloso, se ele não for reincidente, ou ele tiver só uma condenação de multa, pode. Se ele tiver uma condenação por contravenção, também pode. Aqui, ó, nesse quadro, vocês estão vendo esse quadro? Se o crime for por violência ou grave ameaça, também pode, né? Não pode. Não pode, é doloso. Violência, grave ameaça é doloso. O crime ele só pode ser doloso ou culposo. E alguma contravenção penal, entendeu? Se for doloso, ele não pode. Aqui... Oxe, mas, Cristiane, se eu não me engano, você já tinha dito que, diferentemente no SUSIS, na pena restritiva de direito, não pode ser, se ele tiver... Olha, eu estou falando de reincidência. Eu não estou dizendo que o crime não pode ser sido cometido por violência, não. Diferente. Ele pode. Então, mesmo que tenha sido cometido por violência, pode. Agora, ele não pode ser reincidente em doloso. Tá? Aqui nesse quadro, que até dessa apostila da Virtus, eu tenho aqui, ele colocou quais são os requisitos do 44 e quais são os requisitos do SUSIS. Até é bom para a pessoa não confundir, né? No SUSIS, ele vai dizer aqui, pena privativa de liberdade, como a gente já tinha dito, não superior a 2 anos. Essa é a regra geral. O etário e o humanitário eu falo depois. Não reincidente em crime doloso, que é o que a gente disse. Salvo se a pena for de multa. Não é cabível a substituição, como a gente já tinha visto. Se couber substituição, não aplica. Aplica a substituição. E se os requisitos do 59 forem favoráveis, ou seja, esses são os requisitos do SUSIS. É diferente da restritiva, que a restritiva a pena não pode passar de 4, aqui a pena não pode passar de 2. Qual é a diferença? É que aqui, mesmo que o crime seja cometido mediante violência, tem direito.
Na restritiva não tem direito, né? A gente já estudou. Nos crimes ambientais, o SUSI penal é aplicado a pena não superior a 3 anos, é uma exceção. Tá? Então, os requisitos aqui é bem claro, né? O juiz ele vai analisar, isso é porque ele já aplicou a pena, ele já sabe qual é a condenação final. Aí ele vai olhar, olhou o requisito do 44, não dá direito, aí ele vai analisar o SUSI. Ah, a pena não passou de 2 anos, beleza. Ele não é reincidente em crime doloso, beleza. Não coube restritiva, porque ele já tinha analisado. E as circunstâncias foram favoráveis, então ele aplica o SUSI. Agora vamos fazer com a história, voltem aqui para mim. Não confundam requisitos para ter direito ao SUSI com o período de suspensão do SUSI. É diferente. Os requisitos para o SUSI normal são esses. Tem exceção? Tem 2. O SUSI humanitário, quando o réu comprovar que tem grave problema de saúde, ou o etário, quando ele for maior de 70, que nesse caso, em vez de apenas chegar até 2, ela pode chegar até 4. Os outros requisitos continuam. Só muda em relação à pena, que no SUSI normal, que é a regra geral, a pena não pode passar de 2. No etário, a pena pode chegar até 4. Aí o período de suspensão que é diferente. Ah, o juiz condenou a pena de 1 ano. Tudo bem, condenou a 1 ano. Olhou os requisitos, viu que o réu tem direito. Aí ele agora vai dizer quanto tempo é o período da suspensão. Aí ele vai escolher se a suspensão vai ser por 2 ou até 4 anos. Então, a pena foi de 1 ano, mas ele suspendeu o processo dele para ele cumprir a suspensão por 2 anos. Aí vai lá, olhar o SUSI especial e o SUSI geral, né? Se ele não tiver reparado o dano, ou ele não justificar o motivo, não é? O juiz vai colocar para ele prestar serviço à comunidade no primeiro ano de suspensão. E no caso, o juiz da execução. Não. O juiz, sim, exatamente, o juiz da execução. Porque na hora da sentença, o juiz vai só dizer assim, substituo pelo SUSI, pelo período de 2 anos, ponto. Aí o juiz da execução vai fazer essa aplicação. Se o juiz da sentença, eu nunca vi, mas se o juiz da sentença quiser já especificar, devendo prestar serviço no primeiro ano, tudo bem. O societário vai contra o Estatuto do Idoso. É porque não está seguindo o Estatuto do Idoso. Ele escolheu realmente a idade de 70 anos, porque o Estatuto ele diz que é 60, mas ele não diz assim, quando a pessoa for idosa. Ele diz que quando ele for maior de 70, viu, Emerson? Ele não atrelou ao Estatuto do Idoso. Sim, pois não. No caso, só recapitulando, o SUSI não pode passar de 2 anos. Não. Mas se o camarada tiver 70 anos, isso, aí a pena dele pode ser até 4 pode chegar até 4. Perfeito. Aí o período da professora, suspensão... no caso do SUSI humanitário e do SUSI etário, não é de 4 a 6, não? A suspensão. É isso que eu estou dizendo. Não confundam o período de prova com requisitos. Certo. Viu? É isso que muitas vezes o aluno, por isso que eu falei, o aluno às vezes ele confunde, exatamente porque ele vai confundir o período de prova com o período de direito ao benefício, que é diferente. Eu não estou com o meu artigo aqui. Só é válido para o cara de 70, não é válido para o mais jovem, né? Essa questão dos 4 anos. Não, só o doente ou a pessoa com mais de 70 anos. Cristiane. Oi. Peraí. A diferença entre Deixa eu ver se você entendeu. Sushi, deu vontade de comer. Tá. Pode falar, Rafael, eu vou responder já, Efigênia. Não, eu queria que a senhora reexplicasse novamente essa questão que eu acho que eu me confundi aqui. Com relação ao societário, ele não vai, o juiz não vai fazer. Eu sei que o SUSI até não pode passar 2 anos, mas aí ele vai pagar por uma pena superior, né, entre 2 a 4, e se ele for idoso, de 4 a 6, não é isso? Não. Olha, preste atenção. A pena para o idoso, a pena pode ser de até 4 anos. Tá aqui, olha aqui no slide. Pena privativa de liberdade não superior a 2.
e não superior a 4 se o agente tiver mais de 70. O que vai de 4 a 6 é o período de suspensão, que é o que vocês estão confundindo. Uma coisa é o tempo para eu ter direito a substituir o SUSI. Depois que eu substituir, aí eu vou dizer em quanto tempo ele vai cumprir esse SUSI, que é o período da suspensão. Cris. Oi. Uma dúvida. Essa questão de suspensão da pena, quer dizer que você vai pagar a sua pena em um outro momento, já que o nome é suspender e não esquecer a pena? Perfeita a sua pergunta. Não é que você vai pagar em outro momento. Ele suspendeu assim, em vez de você cumprir a privativa de liberdade dormindo na cadeia, ele vai cumprir um período de prova. Ele suspende a sua privação da liberdade mediante o cumprimento de uma prova, que vai durar de 2 a 4 anos. Ah, então no caso, essa prova, o juiz vai dizer quais são as prerrogativas para ser cumpridas. Exatamente. Né? Essa prova quando seria ele suspende, o próprio período de... Essa prova é quanto tempo ele vai cumprir e a forma como ele vai cumprir. Ô, Cris, no caso, o SUSI... Tá. Ô, Cris. Oi. No caso, o SUSI simples e o especial, eles estão enquadrados até 2 anos, né? É o SUSI simples ou especial. É a questão do período de prova. A período de prova é totalmente diferente. Não, porque assim, o SUSI simples e o especial, a condenação tem que ser até 2 anos, né? Depende. Se ele for idoso, pode ser até 4. Se ele não for idoso ou doente, pode ser até 2. Essa questão de especial ou simples é a forma de cumprimento. Eu tenho aqui, presta atenção, vocês estão me vendo na tela grande ou pequena aí? Eu tenho aqui duas situações. Olha aqui, essa minha mão aqui, o juiz analisa os requisitos para saber se a Efigênia tem direito ao SUSI. Primeiro ele vai analisar os requisitos. Eu não posso lhe dar nada sem saber se você merece. Então eu vou primeiro ver se você merece. Eu vou olhar os requisitos. Quais são os requisitos gerais do SUSI? Pena não superior a 2 anos. Pena não superior a 2 anos. E aqueles demais requisitos, que eu não vou repetir para não atrapalhar. Agora, tem 2 exceções. Se o réu for doente, tiver um problema de saúde sério, ou na data da sentença o juiz avaliou e viu que ele tem mais de 70 anos, aí mesmo que a pena tenha chegado até 4, ele atingiu esses requisitos, ou seja, ele vai ter direito. Tipo assim, Efigênia, como você é jovem, se a sua pena passar de 2 anos, você não tem direito a SUSI. Mas sua avó, que tem mais de 70 anos, digamos, se ela cometer um crime e a condenação tenha chegado até 4, pelo fato dela ser maior de 70 anos, o juiz vai conceder a ela o SUSI. Então, isso aqui são os requisitos. Oi. Ou seja, o SUSI humanitário e o etário são as exceções dos requisitos. Sim. E o simples, o especial são o cumprimento, né? Exatamente. O geral é esse. A pena não passa de 2. Aí eu tenho 2 exceções nos requisitos. Se a pessoa for maior de 70 na sentença, ou se for pessoa doente, mesmo que a pena chegue a 4 anos, mesmo assim eu vou dar esse direito. É tipo assim, coitado, ele está doente, a pena dele foi de 3 anos e 11 meses, mas mesmo assim eu vou dar o SUSI para ele, pela situação diferente que ele está vivendo. Quem era que ia fazendo outra pergunta aí? Cortou. Sim, lê a pergunta de Kennedy. Quer ler para mim, para eu não ter que ir lá no chat? Pode ser? Pode ser. O que vai contar é a data da condenação. Digamos que o agente comete o crime com 70 anos na data da sentença. Deixa eu só conferir então, aí. Então, ele pode ter cometido com 67, quando foi condenado já tem 70. Ok. Isso. Deixa eu até abrir aqui o Código Penal. Acho que eu tenho aqui no meu material. Deixa eu ver aqui o artigo. Só para a gente não ter perigo de errar. Mas porque eu queria só achar o artigo. Alguém tem aí o artigo? Acho que é o 70 e...
7, eu acho. Qual artigo, Cris? Lê o 77 aí, por favor. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos poderá ser suspensa por 2 a 4 anos, desde que a condenação não seja reincidente em crime doloso. As circunstâncias do artigo 59, para não falar todas, não seja indicado ou cabível a substituição prevista no artigo 44 desse Código. A condenação anterior à pena de multa não impede a concessão de benefício, e a execução da pena privativa de liberdade não superior a 4 anos poderá ser suspensa por 4 anos e 6 meses, desde que a condenação seja maior. O condenado. É 6 anos. Perdão. Aí no parágrafo é que ele vai dizer, né? Se o condenado for maior de 70 ou tiver problemas de saúde. No artigo ele não diz, mas é o maior de 70 na data da sentença. Certo? Dúvidas? Mais alguma dúvida, gente? Para a gente passar para a questão do período de prova. Então, o que acontece? Queria entender como é na prática, super simples. A gente tem isso constantemente na execução. O juiz, eu estou fazendo uma sentença. A gente faz sentença sempre. A gente faz uma sentença, aplicou a pena, colocou o regime, aí abre uma parte lá na sentença. Dá substituição por recidivo de direito. Analisei. Se não cabe, eu vou botar, deixo de substituir a pena privativa por recidivo de direito em virtude do acusado não atender aos requisitos do artigo 44. Ponto. Aí eu abro outro ponto lá embaixo. Da substituição por suscis. Aí a gente coloca, analisando os requisitos do artigo 77, verifico que o acusado faz jus, ou seja, tem direito à suspensão da pena, pelo que substituo a pena de 1 ano de reclusão por suscis, a ser cumprido no período de prova de, aí eu vou dizer, 3 anos, por exemplo. Ponto. Aí encerra a sentença, cumpra-se, intime-se, informe-se ao eleitoral, blá, 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 o juiz assina. Chega na execução penal, se o juiz da execução penal vai analisar e vai olhar, olha, você vai cumprir no primeiro ano, você vai cumprir prestação de serviço, por exemplo, e vai cumprir também o seguinte, o senhor não pode viajar por mais de 15 dias sem, só um minutinho, filho, sem comunicação comigo, sem avisar o juiz. Você tem que se recolher, por exemplo, na sua casa às 22 horas. E tem que todo mês vir assinar aqui no cartório para dizer onde é que está morando. Ponto. Na prática, é só isso. Que isso é esclarecido por ocasião. O que é aí, gente? Se é o juiz que decide o quê? Deixa eu voltar aqui. Para dizer quantos anos. O juiz é que decide. O período de substituição para o suscis geral é de 2 a 4. Aí o juiz vai olhar o que foi que ele fez, a gravidade do crime, aí ele vai dizer se ele substitui por 2, se ele substitui por 2 e 6 meses, se ele substitui por 3, até 4. O juiz é que vai escolher. Geralmente, isso não é uma regra absoluta. O juiz analisa. Geralmente, o juiz, eu vejo substituir por 2 ou 3 anos. Por 4, eu nunca vi. Mas pode. O juiz é que vai analisar, de acordo com o processo. O critério é a gravidade do crime, o que a pessoa fez, aí ele vai colocar se cabe um período de prova maior ou menor. Cris, no caso, aquela pergunta de Andressa, de como é o suscis, eu acho que esse artigo 78 responde, né? Que diz assim, durante o prazo da suspensão, o condenado ficará sujeito à observação e ao cumprimento das condições estabelecidas pelo juiz. Aí nos parágrafos ele define. Perfeito. Aí ele vai dizer como é que ele vai cumprir. No primeiro ano deverá prestar serviço, que é o suscis, né? Que não é o especial. Aí se o condenado houver reparado o dano, aí quando ele repara o dano, aí ele não vai prestar serviço. Exatamente. O 78 vai trazer as condições. O suscis, gente, é muito simples. Eu só tenho que aprender, só um minutinho, eu só tenho que aprender os requisitos do 77
saber que se ele nem for doente e nem tiver mais de 70, ele vai cumprir um período de prova de 2 a 4. Se ele for muito doente ou ele for uma pessoa com mais de 70 anos, ele vai cumprir uma suspensão de 4 a 6. Pronto. Até agora, essa é a questão. Oi, Efigênia. Eu estava dando uma lida e vem dizendo que no SURSIS simples, essa condição deve ser cumprida só no primeiro ano de SURSIS. Aí eu fiquei entendendo. Diz aí, expressamente no artigo. Por exemplo, se a suspensão for de 2 anos, ele só vai prestar serviço no primeiro ano. Diz aqui, ó. No primeiro ano do prazo, ou seja, do período da suspensão, deverá prestar serviço à comunidade ou limitação do final de semana. Então, se o juiz tiver suspendido você por 3 anos, mas você só vai prestar serviço no primeiro ano, os outros 2 anos, você vai ficar só cumprindo as outras condições. Ah, o juiz botou um período de 4 anos para eu cumprir de suspensão, mas você só vai prestar serviço no primeiro ano. Quando cumprir o primeiro ano de prestação de serviço ou limitação do final de semana, aí você vai ficar só assinando, se recolhendo, as outras condições que sobrarem. No caso, só no SURSIS especial, tem a possibilidade de dispensar essa condenação de cumprir as condições de SURSIS simples, no caso, só quando reparar o dano e quando as circunstâncias do 59 for favorável, todos favoráveis, exatamente. Aí o juiz da execução... Cumulativamente às 3? Sim, cumulativamente às 3. Ele tem que ter reparado as circunstâncias favoráveis. O mais comum é esse que coloca para ele cumprir o primeiro ano de prestação de serviço. É muito difícil, porque raramente a pessoa não repara o dano. Ou o advogado nunca que lembra de justificar por que ele não vai. Então, geralmente, entenda, o código dá o direito, mas geralmente o mais comum, digamos assim, é esse, que vai mandar ele cumprir prestação no primeiro ano ou limitação no final de semana e nos demais anos só as outras condições. Como é que o juiz ele determina essa proibição de frequentar determinados lugares? Aí ele só vai colocar, geralmente o juiz vai verificar o que foi que ele fez. Digamos que ele tenha cometido um crime e ele tinha bebido, ou ele cometeu o crime porque estava sob o uso de bebida, ou quando ele bebe ele se mete em confusão. Aí o juiz vai pedir para determinar que ele não frequente esses lugares. Antigamente, todo juiz botava isso. Esses juízes novos, eu estou observando que a maioria não estão nem colocando isso. Porque a gente sabe que é muito difícil até nem fiscalizar, né? Coloca mais realmente para prestar serviço, comparecer e manter endereço atualizado e vir em cartório todo mês assinar. Mas, se o juiz quiser, pode. E pode colocar até outras condições. Inclusive, pessoal, houve uma reforma recente na Lei Maria da Penha, que o doutor Tiago já vinha aplicando isso, embora não tivesse ainda uma lei definindo isso, ele estava determinando quando era um crime de violência doméstica, e ele substituía pelo SURSIS, porque ele diz aí, podendo o juiz estabelecer outras condições. Aí ele já vinha estabelecendo, para ele fazer um acompanhamento psicológico e frequentar o CAPS. E aí agora, na lei recente de violência doméstica, já vem dizendo que o juiz deve encaminhar o agressor para essas instituições. Ele vai analisar o que foi que ele fez. Então, o mais importante do SURSIS é diferenciar os requisitos para o SURSIS, que é diferente do período de prova. Isso. Saber o que é que precisa, quais são os requisitos para eu ter direito e como é o cumprimento dessas condições, por quanto tempo é. E a gente também, o que a gente vai estudar agora é a questão da revogação, né? Certo? Mas é super simples. A revogação obrigatória, ela está aqui no artigo 81, que diz que o SURSIS vai ser revogado, né, se no curso do benefício, ou seja, no período daquela suspensão, se ele vier a ser condenado em sentença irrecorrível, ou seja, ele foi condenado por sentença que não cabe mais recurso, por crime doloso. Se ele não pagar a multa, essa parte não tem mais, né, não usa mais. Ou se ele não, por sem motivo justificado, não reparar o dano. Ou se ele descumprir aquelas condições do parágrafo 1º, qual seja, ou ele nem vai prestar serviço à comunidade, ou então, se for limitação de final de semana, ele não vai se recolher. Se acontecer qualquer uma dessas 3 situações, o juiz obrigatoriamente revoga o SURSIS. E a consequência de o juiz revogar o SURSIS, ele vai perder todo o período que ele cumpriu durante a prova. Ele vai voltar à sentença originária dele. Se a condenação dele era de 1 ano,
e o período de prova estava, por exemplo, a 3, o juiz revoga a prova e o que ele cumpriu, e ele vai cumprir 1 ano no regime aberto, que era o que estava estabelecido. Ou seja, volta ao status quo, volta à pena que estava anterior à substituição. Isso é tranquilo para vocês? Se o juiz tinha condenado ele a 6 meses e substituiu por 2 anos de suspensão, ele tinha cumprido aí 8 meses, revogou o SUSI, ele perdeu os 8 meses de suspensão. Ele vai cumprir os 6 meses lá que estava antes de ser substituído. Dúvidas? O reloginho está passando. Tic, 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 tic. Vamos seguir, né? A gente podia ir para questões, Cris, porque já é 9h40. Tá, eu vou bem rapidinho agora. As facultativas é quando ele descumprir as condições judiciais, descumprir as condições do SUSI especial, ou ele for condenado por crime culposo ou contravenção. E, por fim, prorrogar o período de prova se ele estiver sendo processado, né? Aí fica suspenso até ser julgado. O livramento condicional, rapidamente, que é um dos institutos muito importantes, né? O livramento condicional, ele já vai acontecer na execução, não é na sentença, a pessoa já foi condenada, já está cumprindo a pena na execução, e do jeito que tem os requisitos para a progressão, tem o livramento. Se a pessoa cometeu um crime comum, e ele não é reincidente, quando ele cumprir 1/3 e tiver bom comportamento, agora depois do pacote anticrime, não tiver cometido faltas graves nos últimos 12 meses, que mais? Bom comportamento, ter a condição financeira de prover a sua própria subsistência, habilidade para trabalhar, aí o juiz vai conceder o livramento condicional. Se ele for reincidente, metade do tempo, metade da pena. Se for um crime hediondo equiparado, 2/3. Esses são os requisitos para a concessão do livramento. O que é o mais difícil no livramento? E que, assim, não é difícil, é que o aluno às vezes se confunde um pouco porque não tem a prática do dia a dia. É quando há revogação do SUSIS, que aí a gente já viu que tem as consequências diferenciadas. Se a pessoa vier a ser condenada por crime cometido durante o livramento, ele perde o período que ele cumpriu no livramento. E ele, nesse crime que ele cometeu no primeiro, que ele teve o livramento, ele não ganha mais livramento nele. Se ele for condenado por crime cometido antes do livramento, ele nem perde o período que ele cumpriu no livramento e ele pode ter direito novamente ao livramento. O livramento, ele tem essas partes que são as mais importantes, que são os requisitos do 83, é super tranquilo. A súmula, né, dizer que não interrompe, a falta grave não interrompe o prazo para o livramento, mas ele tem que ter agora 1 ano, sem cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. E a forma de cumprimento. Querem que a gente passe para as questões? Ô, Cris, só uma dúvida bem rapidinho. Tranquilo. No caso, quando você deu aqueles 2 exemplos lá, de Maria, que ela foi condenada há 6 anos, pronto. Aí, quando você colocou no finalzinho aquela conta, aquelas frações, para ter novamente para poder novamente ter o livramento condicional, eu queria saber, ali já está pré-estabelecida aquelas frações? Essas frações são essas mesmas que tem 1/3, metade ou 2/3. Serão sempre elas. Tá? O juiz só vai analisar se ele tem direito ou não, novamente, ao SUSIS. Ou, aliás, ao livramento. No livramento condicional, quando é reincidente, tem que ter cumprido até a metade da pena. Metade. Mas quando for reincidente em qualquer crime ou só no crime hediondo? Não. Se ele for reincidente em crime doloso, é metade. Agora, se ele for reincidente em hediondo, aí tem um percentual diferenciado. Certo? No nosso material aqui, a gente colocou, inclusive, aquelas questões do pacote anticrime, né? Até coloquei aqui, ó, separadamente para vocês. Cadê? Poxa, não tem. Cristiane, mas aqui diz que ele não tem direito se for reincidente em crime hediondo, né? Não tem, é isso que eu ia dizer agora. Se ele tiver uma condenação por crime hediondo e ele for condenado por outro hediondo, ele não tem direito ao livramento. Justo. Agora, se for um crime hediondo, você aplica 2/3. Isso.
Exato. Vamos lá. Quem pode ler para mim as questões? Porque eu não fiquei com elas aqui na minha cabeça. Cris, se você tiver a relação de todo mundo que entregou ontem e mandar no grupo, seria bom, porque, tipo, a Efigênia, por exemplo, ela disse que quando ela terminou no aplicativo, apareceu a porcentagem dela. Pode, Tiago, pode gravar. Se você quiser parar, porque eu vou explicar, né, as questões. Eu vou ver ainda aqui se não tem as questões. E quem tem as questões?